Olá, pessoal, bem-vindos a mais um InfraFM Talks. Hoje a gente está aqui com o José Renato Colaferro, ele é sócio fundador e diretor de operações e novos negócios da Blue Sol. Bem-vindo, José Renato. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder falar um pouco desse assunto que a gente tanto gosta, né? Que é energia solar. Com certeza. É um assunto que a gente vê aí que tem cada vez mais o interesse por parte das empresas, né? Pelo uso das energias limpas, não só pela preservação do meio ambiente, mas pelo potencial econômico que ela traz, e principalmente nesse curto prazo. E a instalação de sistemas fotovoltaicos é uma realidade e algo viável para empreendimentos como hotéis, hospitais, shoppings. Como é que funciona esse processo? Sim. Bom, a energia solar ela é extremamente viável em grande parte do mundo para a maior parte dos consumidores de energia elétrica, né? Eu acho que a grande quebra de paradigma da energia solar fotovoltaica, né, que é a tecnologia que a gente trabalha, que basicamente, né, o próprio nome já diz, ele transforma a luz em energia solar, né, em energia elétrica. E basicamente, o grande quebra de paradigma é o fato dela permitir que o cliente gere a sua própria energia no próprio ponto de consumo, né, no próprio local onde ele está consumindo energia. Então, basicamente todo lugar que tem um telhado, enfim, algum local ou um terreno, alguma coisa que tem acesso à energia solar, né, acesso à luz do sol, é um potencial cliente e é um potencial local para se instalar um sistema solar fotovoltaico. Shoppings, supermercados e vários outros tipos de empresas, na verdade a maior parte delas que consomem energia e precisam de volumes grandes de energia são candidatos perfeitos. O que define basicamente se esse candidato é mais propenso ou menos propenso a instalar um sistema solar fotovoltaico é quanto ele paga na energia elétrica, né? Então existem perfis de consumidores diferentes. No Brasil, o Brasil tem 85 milhões de consumidores e eles são segmentados em grupos, né? A maior parte deles são consumidores residenciais, obviamente, mas tem muito consumidor pessoa jurídica, e esses consumidores pessoa jurídica, normalmente, eles estão consolidados no grupo B3, que é baixa tensão comercial, ou no grupo A, e daí existem várias outras subdivisões. E é isso que a gente analisa primeiro para definir se um consumidor ele é mais propenso ou menos propenso a ter um retorno alto sobre aquele investimento em energia solar ou não, né? E daí, claro, a gente não vai entrar em tecnicismos aqui, né? Em coisa, mas assim a gente faz uma análise baseada nisso. E falando desses empreendimentos comerciais, né, dessas grandes instalações como hotéis, hospitais, shopping centers, o que seria mais indicado? A instalação de sistemas fotovoltaicos nos telhados ou a implantação de usinas, por exemplo? Depende bastante, tá? Normalmente, se houver um telhado disponível para geração local, faz mais sentido colocar no telhado, porque você não tem a perda, né, de se gerar num ponto de consumo diferente do ponto onde a usina está sendo gerada. E daí, essa perda basicamente são os custos de demanda contratada hoje no Brasil, que podem vir a ser também alterados para alguns outros custos, tá? Então, existem uma tendência da agência reguladora de começar a cobrar também alguns outros custos, como o custo do fio, né, do local onde está sendo gerada essa energia para o ponto de consumo. Se você gera no próprio ponto de consumo, isso não ocorre, né, porque a energia ela é gerada e consumida instantaneamente lá dentro e, eventualmente, quando ela é exportada em menor quantidade, né? Então, claro, nem sempre existe área de telhado disponível, principalmente para esses casos que você deu, né? Hotéis, muitas vezes eles são edifícios verticalizados, shopping centers, por exemplo, por incrível que pareça, apesar de parecer que tem muito teto, tem muito shopping center que explora
os andares superiores com garagem, esse tipo de coisa, e acaba não tendo áreas muito grandes de telhado, né? Claro, tem muitos que tem, mas outros que não. Então, caso não haja essa disponibilidade de telhado ou uma área para colocar usina, daí faz sentido gerar numa usina remotamente, né? Num local onde não está sendo consumido. Mas, primariamente, se houver espaço, faz mais sentido gerar no próprio ponto de consumo. Tá. E para aqueles empresários, para aqueles gestores, né, de facilities que estão interessados em investir nessa solução, dá para a gente estimar em quanto tempo um sistema desse se pague? Qual que é a vida útil dele? Então, varia bastante, de acordo com, como eu te disse, com todas aquelas peculiaridades lá de grupos de consumo e tudo isso. Mas dá sim. Para um consumidor de baixa tensão comercial, tá? Você vai ter um retorno aí de 4 a 6 anos, mais ou menos. Até, às vezes, em alguns estados, em algumas distribuidoras específicas do Brasil, você pode chegar até 3 anos, tá? Incrivelmente. São sistemas que são feitos para durar 30 anos. Então, quer dizer, você vai ter um payback em 3 e vai ter energia gerando durante 27, né? É um excelente investimento. Eu não conheço nada que dê uma taxa interna de retorno nem próxima disso, né? Então, para esses clientes de baixa tensão, raramente, mas às vezes sim, a gente chega em 3 anos, tá? E normalmente de 4 a 6 aí na média. E para um cliente grupo A, daí a gente está falando aí de shopping center, de grande porte, né, de grandes supermercados, hotéis e tudo isso, daí normalmente o retorno vai estar por volta de 7 anos, mais ou menos, tá? Em média. Pode ser um pouco mais baixo, um pouco mais alto, dependendo principalmente do volume de sol no local, tá? Então, assim, o sol é o nosso insumo, né? A nossa matéria-prima. Então, esse volume de sol é fundamental, né? Se for num local também com muito sombreamento e tudo isso piora as condições da geração. E também do valor pago na energia, como eu te disse, né? Então, se você tiver uma distribuidora de energia ali naquela região que cobra um valor mais alto, faz mais sentido instalar do que eventualmente um local onde o custo é muito baixo, muito competitivo, ou que o cliente eventualmente esteja no mercado livre, por exemplo, e que daí apenas projetos bem grandes acabam gerando viabilidade econômica. Com relação ao percentual de economia, quando você instala esse sistema, eu acredito que tem aí uma variação, né, dependendo da situação, como você falou, mas dá para a gente falar de algum número? Sim, sim. Então, de novo, entra naquele ponto do tipo de cliente, tá? Então, o cliente B3 de baixa tensão, ele pode economizar até 99% da conta de luz, tá? Então, porque ele é um cliente com uma tarifa chamada tarifa monômia. Então, essa tarifa, ela só o número de quilowatt-hora consumido num mês vezes o volume, vezes o custo da energia. E o cliente grupo A, ele tem a tarifa binômio, então ele paga um custo fixo, que é chamado de demanda contratada. A demanda contratada, o solar não resolve, então o solar ele não abaixa a demanda contratada diretamente, tá? Depois eu posso até falar, existem possibilidades como baterias, enfim, geradores, para abaixar a demanda, mas assim, de forma assim, inicial, ele num sistema conectado à rede tradicional não abaixa a demanda. Então, ele vai abaixar só o outro componente, que é o consumo. Então, no caso do B3, como eu disse, pode chegar a 99% de economia, tá? Então, o cliente, por exemplo, que gasta aí 10 mil reais por mês, por exemplo, de conta de luz no B3, ele pode vir a pagar 100 reais por mês de conta de luz, tá? A gente vê bastante isso aqui, dá muito orgulho, inclusive aqui na nossa empresa, né? Aqui é Casa de Ferreira, espeto de ferro mesmo, então a gente tem um sistema aqui que gera toda a nossa energia e o custo de energia aqui da Bluesol é de 100 reais por mês, né? Então, nesse caso, a gente economiza aí 99% da conta de luz. Agora, para um cliente maior, daí a demanda contratada normalmente vai ter que ser paga. E daí depende, a demanda contratada
ela normalmente vai ter um peso aí de 15%, 18% do valor total da conta de luz, mas isso varia bastante, tá? Agora, se for 15% da demanda contratada, então você vai conseguir gerar no máximo 85% de economia, que é bastante relevante também, né? Então, se o sistema for grande o suficiente para gerar aquele determinado volume de energia que aquele local precisa, você consegue gerar até 85%, enfim, 80% da economia, de economia daquela conta de luz. Então, um cliente lá que gasta R$100 mil, por exemplo, de conta de luz por mês, vai gastar 15 mil e gerar toda a sua energia através de energia solar. É um número considerável, né? Sim, e em termos de soluções para armazenamento de energia, que tipo de experiência aí você pode contar para a gente com seus clientes? Eu imagino que vocês tenham aí bastante bagagem nesse assunto. Sim, bom, o armazenamento de energia é um tópico que vem à cabeça de todo mundo no momento que se fala de energia solar, né? O armazenamento, ele era muito feito em sistemas off-grid, onde você tinha sistemas de muito pequeno porte, em que você tinha uma bateria de chumbo ácido, né? Baterias ali que são aquelas baterias bem pesadas que armazenam pouco volume de energia, e elas eram utilizadas para uma carga muito pequenininha, um roteador de internet, uma iluminação de uma casinha pequena e coisas desse tipo. Daí, esse boom que o solar deu, ele aconteceu sem a bateria, tá? Através de sistemas que a gente chama de sistemas conectados à rede, que não utilizam bateria, e eles trocam energia com a rede numa coisa chamada sistema de compensação de energia, que é um sistema basicamente de crédito e débito. Então, durante o dia, você está gerando mais do que você consome, injeta um determinado volume na rede, essa energia ela vai ser consumida aqui pelo meu vizinho, enfim, pelo restaurante aqui do outro lado da rua e tudo, e daí ele vai ser vendido, né, para o restaurante, e eu vou ter um crédito, vai ser vendido pela distribuidora, e eu vou ter um crédito da distribuidora a meu favor para consumir energia, por exemplo, durante a noite ou em outros momentos. Então, de certa forma, o que acontece hoje é que, entre aspas, né, a bateria é a rede elétrica, tá? Então, não existe um armazenamento de energia, existe uma troca de energia, tá? Em que essa energia eu gero mais do que eu consumo, isso vira um crédito e esse crédito pode ser utilizado em outros momentos. Porém, tá? E daí é um tema que eu gosto muito de falar, está chegando uma nova geração de baterias que vão permitir com que, de fato, a gente armazene energia, tá? Com o advento aí do carro elétrico, dos veículos elétricos que estão bombando aí no mundo, né? A gente tem ouvido falar muito na Tesla, enfim, todas as outras marcas que estão criando e abandonando o motor a combustão. As baterias de lítio-íon, né, que são as baterias para veículos elétricos, elas estão começando a se tornar mais baratas, tá? E muito mais eficientes também. Então, elas conseguem armazenar um volume, uma densidade energética muito grande dentro delas num espaço pequeno. Muito diferente daquelas outras baterias que eu falei para você que eram utilizadas no passado. Então, com essas novas tecnologias, a gente vai poder também armazenar a energia do sistema solar fotovoltaico e, eventualmente, até em algum momento, nos libertar da rede elétrica, né? Olha que loucura, é uma quebra muito grande, né? Uma disrupção muito grande, porque hoje você não tem escolha, né? Você está em um determinado local e você tem que pedir o acesso ali para a rede elétrica de uma determinada concessionária. Você não pode decidir qual concessionária você vai, né? Igual, por exemplo, na telefonia, que você pode decidir entre poucas, mas pelo menos algumas, né? Empresas de telefonia. No caso do solar, não. Você tem que, no caso da energia, me desculpa, né? Não, você tem que solicitar para aquela distribuidora local. E agora, com o advento dessas novas tecnologias, principalmente da bateria, vai chegar um momento, ainda no futuro, tá? Esse futuro eu imagino que esteja a 10, 15 anos de distância, em que eventualmente alguns clientes que não consomem volumes muito grandes de energia vão poder até se libertar da rede elétrica, tá?
Agora, a bateria ela não serve só para isso, tá? A bateria serve também para diminuir a demanda contratada, então aquela demanda que eu citei lá do cliente do grupo A, por exemplo, ela vai poder ser diminuída pela bateria, né? A bateria ela tem muita velocidade de resposta, muito mais rápida do que um gerador, a combustão e tudo isso. Então ela consegue atuar ali para evitar que o consumidor ultrapasse determinada demanda. Ela pode armazenar energia para horários onde em que a energia é mais cara. Tá? Então, ela pode, por exemplo, durante a noite, esses consumidores do grupo A, eles pagam uma tarifa que é chamada tarifa de ponta, né? Muita gente aí do setor de shopping center, hotelaria, enfim, supermercado sabe disso, e é uma tarifa muito mais alta do que a tarifa que se paga durante o dia. Então, se você armazena em bancos de bateria energia e depois deixa de utilizar a rede só nesse horário de ponta, né, que dura 3, 4 horas. Brutal. Exato, você economiza muita energia, então a bateria se torna muito viável, tá? Então, a bateria ela vai vir trazer uma revolução, né? Os próprios veículos elétricos vão poder ser utilizados como banco de baterias, olha que coisa interessante, né? Que a gente pensa no veículo elétrico só como um consumidor de energia. Mas se você plugar um veículo elétrico com capacidade de bidirecional, ele vai poder também te entregar energia em momentos que você precisar. Então vamos dizer que você tem lá o seu carro elétrico na sua casa, ele está plugado na tomada 100% carregado ali, e durante a noite cai a força, né? O seu veículo elétrico ele é um grande banco de baterias com 4 rodas, né? E ele vai poder injetar a energia que ele tem lá armazenada para alimentar um pedaço da sua casa, pelo menos, enfim, o alarme, uma iluminação, eventualmente, que a gente chama de cargas críticas, né? Ou seja, cargas que não podem ser apagadas, né? Então, isso vai trazer uma grande revolução e eu brinco que a bateria, quando ela chegar, ela vai dar superpoderes à energia solar, né? Ela vai permitir que a energia solar ela tenha mais poderes do que ela já tem hoje. E a revolução vai ser maior ainda, né? Então, quem decidir já dar esse pontapé agora já vai sair na frente, né? De certa forma. E exatamente para essas. E exatamente para essas pessoas que estão estudando a possibilidade de instalação de energia solar em prédios comerciais, enfim, todos esses empreendimentos que a gente citou, quais seriam as suas orientações e recomendações? Bom, a primeira coisa é você procurar, principalmente para sistemas de grande porte, procurar empresas sérias, tá? Empresas que sabem fazer isso e trabalhar com esse tipo de cliente, tá? A gente trabalha com isso, mas eu não estou dizendo isso simplesmente por a gente fazer esse serviço. A gente tem visto, infelizmente, no mercado, muita gente entrando, muita gente nova, e isso é legal, é salutar, é importante que o mercado tenha novos entrantes, sempre, né, a gente sempre fomentou isso, inclusive até dando treinamentos, né, que aqui na empresa a gente sempre deu treinamos mais de 18 mil pessoas na nossa história, então a gente realmente acredita, né, em ensinar pessoas a entrarem para dentro do mercado de energia solar. Porém, para sistemas de grande porte existem muitas peculiaridades, então é muito importante você procurar algum especialista, né? A gente às vezes vê empresas grandes que tem uma equipe lá de energia dentro, e que, de certa forma, tentam fazer sozinho, mas um projeto de grande porte de energia solar, ele é um projeto que tem muita peculiaridade técnica, tem que ter um conhecimento grande ali de como funciona, da performance do sistema, das escolhas do equipamento e tudo isso, tá? O documento central que a gente olha sempre vai ser a conta de luz, tá? Como eu já deixei bem claro, que falei bastante sobre isso, né? A gente lá na conta de luz vai estar todas as informações preliminares, né, que a gente vai precisar. Então vai ter lá o histórico de consumo, vai ter lá o tipo de cliente que aquele consumidor se ele está no grupo A, no grupo B, enfim, uma infinidade de informações ali
que a gente vai ter sobre características do consumo daquele cliente, de potência, enfim, de várias coisas. Então, a conta de luz é o documento central. Daí, depois, a gente vai olhar as peculiaridades do local onde o sistema vai ser instalado, a gente vai olhar, por exemplo, se existe um telhado ou não, a gente vai verificar se existe espaço, né? Porque, por exemplo, para cliente de grande porte é interessante, às vezes tem um super telhado, mas ainda assim ele consome tanta energia que aquele telhado, mesmo que imenso, não consegue, não tem área para gerar toda aquela energia, né? Outras vezes tem. Então a gente tem que olhar, analisar essa área, ver se aquele telhado, por exemplo, ele está preparado para receber um sistema, né? Um sistema às vezes muito grande, pesa toneladas. Então a gente tem que analisar, por exemplo, se existe eventualmente uma necessidade de reforço naquele telhado estrutural para ele aguentar aquele peso, né? Entre tantas outras coisas, as características elétricas do local, como por exemplo a subestação do local, os cubículos de média tensão, enfim, um monte de coisa que a gente vai ter que olhar ali para determinar se o local está apto a receber ou se alguma adaptação precisa ser feita, tá? Então, assim, eu recomendo de verdade que procurem empresas sérias, tá? Tem muitas no mercado, empresas que eventualmente já tenham feito esse tipo de projeto ou que tenham pessoas aptas a fazê-los, tá? Porque é uma coisa que funciona muito bem quando bem feito, tá? Então, o solar, assim, ele entrega. Existem centenas de milhões de sistemas no mundo instalados, então, assim, já é uma coisa amplamente testada, empiricamente, existe em muitos países e tudo. Agora, funciona bem quando ele é bem feito, né? Quando ele é bem projetado, como tudo na vida, né? E dentro da sua experiência, bom, o Brasil é um país solar, né, vamos dizer assim, com tamanho continental, e eu acredito que ainda com poucas empresas ou poucas instalações que aderiram a esse sistema, né? Ou seja, acho que ainda tem muito potencial de crescimento, né? Tem muito potencial, né? Eu acho que a gente ainda está no mercado que está na sua infância. A gente está há 11 anos nesse setor, então já foi uma longa jornada, mas eu ainda vislumbro que o solar esteja na sua infância, no Brasil e no mundo. Tá? Então a gente vê assim, o solar hoje como uma fonte mais barata que tem de geração, né? Ela já superou, ela já deixou de ser uma fonte alternativa de energia, né? Para ser uma fonte principal de energia, mas ainda tem muito pouco sistema instalado. No Brasil, como eu te disse, existem 85 milhões de consumidores de energia, né? Claro, grande parte deles são residenciais. Mas existem milhões de consumidores comerciais e apenas 317 mil, se eu não me engano, a última vez que eu chequei, unidades consumidoras que consomem energia solar, tá? Então, quer dizer, são 317 mil de um universo de 85 milhões, né? Então, se você fizer essa conta aí, não sei, não vou conseguir fazer de cabeça, mas vai dar muito pouco ainda. 0,35%, vai dar alguma coisa parecida com isso, né? Então, é muito pouco, né? É um universo muito pequeno ainda de consumidores que consomem energia solar, e a gente vê isso, claro, como uma oportunidade, né? Não como uma coisa triste, mas como uma oportunidade e uma possibilidade de fazer com que a gente faça com esse número se elevar muitas vezes nos próximos anos, né? E, bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem para o nosso telespectador, nosso internauta? Eu acho que é um tema que a gente vibra ao falar, né? É um mercado, segmento apaixonante. A gente acredita que a energia solar fotovoltaica ela tem um impacto não só técnico, né? Não só de geração, mas ela tem um impacto muito forte social. Ela gera empregos, ela gera oportunidades, inclusive para pessoas com perfil técnico, né, para engenheiros, pessoas que gostam dos mais variados segmentos aí, técnicos e também comerciais.
O legal da energia solar é que ela é distribuída, então a gente, diferentemente de muitas outras fontes de geração, ela fica espalhada, né, pelas mais variadas regiões geográficas, então ela dá oportunidades para pessoas nos mais diferentes rincões do Brasil, aí, né, a gente está num país com dimensões geográficas, e a energia solar ela tem um impacto muito positivo. E a gente vê hoje ainda um pouco de desinformação, a gente vê que às vezes existe resistência, principalmente dos incumbentes, de quem já estava anteriormente no setor de energia, às vezes espalhando informações que nem sempre são verdadeiras sobre energia solar, com a intenção puramente de se manter, né, de manter o mercado da forma antiga, na forma como era. Mas eu acredito que não se luta contra a tecnologia, né? Imagina só se o operador de telefonia fixa do passado tivesse lutado contra as operadoras de telefonia celular, né, de telefonia móvel. Não teria dado certo, a gente teria simplesmente atrasado o país com uma coisa inevitável, né? Então, sei lá, a gente ia ter menos telefone celular durante alguns anos e depois a coisa ia explodir de qualquer forma e a gente ia ter atrasado o país. Então, acho que essa mensagem, acho que é importante a gente buscar apoiar e tentar acelerar essa tecnologia das diversas formas, porque ela tem, além do papel de geração de energia, né, de prover a energia que o país tanto precisa para crescer, ele tem um papel também social, de geração de emprego, tem um impacto muito positivo sobre as redes, porque ao invés de gerar em pontos de consumo muito distantes da onde a gente está consumindo essa energia, ele gera aqui, né? Então, essa lâmpada aqui atrás de mim, ela está provavelmente a energia que está ali alimentando ela, é a energia do sistema solar fotovoltaico que está aqui em cima. Isso gera muita eficiência, né? Evita toda aquela infraestrutura de milhares de quilômetros de cabo e tudo que eventualmente tem um custo. Então, claro, todas as fontes são bem-vindas, todas elas são importantes. É importante ter multiplicidade de fontes numa matriz, mas é importante também ter muita energia solar nessa matriz, que ainda, principalmente quando a matriz elétrica ainda tem muito pouca energia solar, né? Então, a gente precisa deixar a energia solar crescer bastante ainda, sem amarras e sem dificuldades, né? Legal. Olha, a Infra agradece muito aqui a sua presença, José Renato. Acho que todos que nos assistiram, acho que gostaram muito, porque foi realmente um conteúdo muito rico. E a gente só informa que esse é o último Infra FM Talks de 2020. A gente volta em 2021 aí com muito mais conteúdo para vocês. Participem, ativem o sino aqui para receber as notificações das nossas novas entrevistas. E novamente agradeço aqui a sua participação e um 2021 muito próspero para todos nós. Amém. Muito obrigado, viu? Até mais. Um abraço. Tchau.